FEMEA, na fase analisar, slide 54. FEMEA é uma ferramenta amada e odiada, mais ou menos como eu, tá? Por quê? Porque você tem que saber como usá-la, mas é uma ferramenta com potencial enorme. Foi criada pela Marinha, depois a indústria automobilística usou bastante, e a grande questão é, onde é que eu posso usar isso? Se a gente observar nesse slide 55, o que tem? Eu posso usar do definir ao controlar? Por quê? Porque o FEMEA, na realidade, ele olha falha, modos de falha e como é que eu cerco tudo isso. Ou seja, onde está a falha mais gritante e o que eu tenho que fazer para cercar isso aí, tá bom? Tem um exemplo que a gente vai seguir agora, um exemplo do café, bem interessante. A gente está continuando, né, aquela questão de como entregar um café para o cliente. E aí a gente vai acompanhar passo a passo como faz um FEMEA. Então vamos lá. Quais são os passos recomendados? Os passos estão aqui. Primeiro passo, revisar um mapa de processo, para ter certeza que é realmente o que está acontecendo. Levantar todos os modos de falha potencial para cada processo. Legal. Listar todos os efeitos, as consequências. Determinar severidade, enfim, tem todos os passos aqui, mas o mais importante é a questão do NPR, também conhecido como RPN, tá? É a parte inglês e português. No português a gente usa o RPN, tá bom? O RPN, você vai ver daqui a pouco, ele é importante para direcionar o que é crítico para ser trabalhado. Então, o passo 8 é desenvolver o plano de ação, o 9 é tomar medidas e o 10 é calcular o novo RPN. Vamos ver isso acontecendo? Então vamos lá. Esse próximo slide é o formulário padrão do FEMEA. Então vejam que as informações que constam aqui, né? Esses blocos, 1, 2, 3 e 4 aqui, estão identificando os modos de falha e seus efeitos. Quando eu olho a partir desse momento aqui, que é o que está marcando, eu identifico causas raízes. O RPN eu priorizo, e aqui essa parte, toda essa parte na chave aqui, são as ações recomendadas e tomadas, e quem vai fazê-las, e como é que ficou o processo depois que eu tomei uma ação que foi implementada. Ou seja, eu calculo de novo o RPN. Vamos ver isso em mais detalhes, né? O importante é você ver num exercício como é que as perguntas têm que ser feitas, tá bom? Então vamos avançar. Aqui embaixo, essas colunas que falam de severidade, ocorrência, detecção, tem o ranqueamento aqui embaixo, tá? Mas não se preocupe que a gente vai fazer juntos. Então vamos lá. Resgatando o processo lá do café, para entregar para o cliente, tem 4 itens aqui mais importantes. Nós vamos pegar, encher garrafa com água para fazer o FEMEA. O FEMEA, no nosso exemplo, como é que ele vai funcionar? Primeira coisa, primeira coluna é qual é o processo que está sendo investigado? Encher garrafa com água. Segunda coluna é de quais maneiras essa atividade de encher, né, a garrafa com água pode falhar. Quantidade errada de água, água muito quente ou a garrafa pode não estar limpa. Então vamos lá. Qual é o impacto se tiver uma das falhas aqui? Por exemplo, vamos fixar em 1, porque o resto é igual, tá bom? Qual é o impacto se eu tiver quantidade de água errada? O café fica muito forte ou muito fraco. Então vamos avançar. Qual a severidade disso? 8. 8 significa que é bem grave. Olha aqui a tabela. E qual é a causa potencial disso?
Ou seja, da garrafa está com uma quantidade de água errada. Ó, marcas do nível da garrafa apagadas. Ocorrência, colocou 4. Significa que é razoável, né? Porque 10 ocorre com muita frequência e 1 com baixa frequência. Então, é razoável. Vamos seguir, então. Quais são os controles existentes? Controle visual. Controle visual, qual o poder de detecção? Vamos ver de novo, ó. Detecção. Só voltei no slide, tá bom? 10 praticamente não tem detecção e 4 é uma detecção razoável, tá? Vamos para frente. Próximo passo, calcular o RPN. Ó, o que é o RPN? Na verdade, é a multiplicação que ele faz aqui, tá bom? Então, ó, deu 128, multiplicação, perdão, de detecção, ocorrência e severidade. E fez isso para todo mundo. Olha só quanto deu esse aqui, ó. 560. Se olhar os números aqui, esse é muito importante. Eu tenho que trabalhar, né, tenho que matar essa causa potencial aqui e fazer algo que seja robusto. As perguntas que se tem, que normalmente fazem. Ó, Marcelo, como é que eu determino severidade, ocorrência e detecção? O time, né, o público que está trabalhando com vocês, tem que chegar num consenso. Quem é o maestro disso? É você. RPN. Tem os RPNs calculados aqui. Qual a recomendação da Grados? É que essa definição, o primeiro trabalho que você tem que fazer é pegar essa parte de severidade. O que tiver 9 e 10 não tem discussão, tem que ser trabalhado e melhorado. Outra coisa, o RPN aqui, quem define o corte são vocês, é o grupo que define. A recomendação da Grados é, passou de 100, começa a olhar. Mas, de novo, o grupo tem que definir isso, tá bom? Com o RPN ou NPR, né, fica a seu critério, montado, eu tenho que definir quais são as medidas que vão ser tomadas. Recomendação nossa, nós já falamos em algum momento que o que tiver severidade 9 e 10, independente do RPN, tem que ser tratado, porque severidade 10 ou 9 é muito grave. E o resto? A recomendação da Grados é acima de 100, dá uma olhada. Acima de 100 é um corte importante. Quem vai definir qual é o corte? É o grupo. Ou seja, se de 128 para cima é muito importante trabalhar, é o grupo que vai discutir. Agora, independente desse número aqui, do NPR, se tiver severidade 9 e 10, tem que ser tratado. Vamos lá então. Eu tenho aqui alguns modos, algumas medidas recomendadas, e o que é importante? Eu vou pegar aqui um para conversar com vocês e vou bater muito nisso até o final do FEMEA. Ó, como é que encher garrafa de água pode falhar? Eu posso ter a quantidade errada. Se tiver a quantidade errada, o café fica forte ou fraco. Quais são as causas potenciais? Ó, tem duas aqui, né? Eu tenho marca do nível da garrafa, pode gerar problema na quantidade de água, e a água pode entornar da garrafa. Pode. Dá qualquer esbarrão nela, ela entorna, né, como diria antigamente. E aí, como é que eu faço? Quais são as contramedidas, então, que eu tenho para, por exemplo, evitar, para mitigar essa causa potencial que é água entornada da garrafa? Ó, eu posso treinar empregados e posso fazer uma inspeção, criar um tipo de inspeção. Pode. Aí vocês vão falar assim para mim, Marcelo, pode criar lá um suporte? Pode, para que, né, a prova de cotovelada, pode também. Só que meu ponto aqui é cuidado com treinar empregado. A gente tem visto muito FEMEA com só treinamento. Ó, eu vou falar de uma vez só. Treinar por si só não é robusto.
Ah, Marcelo, você está falando aí que treinamento é importante? Não, não foi isso que eu falei, não. Estou falando que ele por si só não vai garantir evitar que uma causa potencial ocorra. Ponto final, nota linha. A inspeção é válida? É. Um sistema à prova de falhas? Pode ser. Excelente. E aí eu coloco quem vai fazer. No nosso formulário tem a data também, tá? Nós já colocamos a data para vocês. Ou seja, essas aqui são as medidas sugeridas. Eu tenho também medidas que foram tomadas. Podem ser a mesma? Pode. Na verdade, deve ser. Quando eu faço isso, né? Quando eu faço essas medidas recomendadas para o que o grupo separou que é importante, eu tenho que reavaliar se eu melhorei ou não o NPR. Então, na realidade, eu checo de novo e preencho toda essa parte para saber o NPR novo. Tudo bem? Então, vamos para frente. Aqui, ó, só no exercício, foi refeito essa parte de severidade, ocorrência e detecção. Então, onde, não vou entrar no mérito, né? Onde eu tinha 560, ó, passou para 64 com as novas ações. Tudo bem? Tenha em mente que FEMEA, eu tenho que ter ações robustas em primeiro plano. Em segundo plano, você pode ter treinamento sem problema nenhum, tá bom? Vamos lá. Agora é com você, ó. Tem a questão, aqui um exercício, que é como selecionar a temperatura do café pode falhar. Nós temos um FEMEA, que é um arquivo Excel, para você fazer, tá bom? Então, ó, você tem 1 hora para fazer, faça com calma e veja lá os modos de falha e o que é importante se trabalhar, tá bom? Vai lá. Ó, esse aqui é o nosso FEMEA, é o que você deve ter feito. Nós colocamos aqui como a Grados faz um FEMEA bonitinho para você ver. Então, ó, selecionar a temperatura, como é que pode falhar? Né? Que é o modo potencial de falha. Pode ter um botão quebrado, que é a primeira. Se ele tiver quebrado, o que ele causa? Ah, ele causa a temperatura errada. É muito severo isso, porque afeta o sabor do café. Quais são as causas de eu ter um botão quebrado? Falta de manutenção. Ocorrência 5, ocorre relativamente com frequência. Não tem nenhum controle. Detecção é 10, significa que eu não consigo pegar isso no processo atual. Ó, NPR 500. Independente desse 500, que já é muito significativo, 10 tem que fazer. Se fosse 9, teria que fazer também. Ação recomendada. Trocar imediatamente, né, o botão e criar um checklist para manutenção. Checklist semanal para ver o estado, não só do botão, como outros aspectos que eu tenho na minha cozinha ou na minha copa. Quem vai fazer é o Carlos, o prazo está aqui. Quando isso foi implementado, ó, o NPR passou para 1, de 500 para 1. E aí nós colocamos outros aqui, tá bom? Ó, por exemplo, tem um aqui muito interessante que eu queria comentar com vocês. Ó. Botão ausente. Ah, Marcelo, significa que isso pode ser um modo de falha? Pode sim. Né? Eu visito muitas empresas e a gente vê, né? Vai lá na empresa, a cafeteira não tem mais o botão é um rolinho de fita crepe que colocaram lá. Você está rindo, mas é isso mesmo que acontece. E não é qualquer empresa não, empresa grande, tá? Se eu tiver o botão ausente, modo de falha, o efeito é temperatura errada. É muito severo que afeta o sabor. Qual a causa? Não tem o parafuso fixador. O parafuso é aquele maldito que caiu e foi para debaixo do... Né? Normalmente ele vai para debaixo de alguma coisa que você não consegue pegar. Do fogão, da geladeira, que fica lá empoeirando. O NPR calculado 1000, ou seja, né, 10 vezes 10 vezes 10. Ação recomendada é trocar imediatamente e colocar no checklist da manutenção. Também...
a hora que a gente olha as ações implantadas e o efeito, reduziu bastante. Até aqui, tudo bem? Só que eu quero passar um desafio para você. Vamos voltar lá nos slides. Até vou trocar a cor aqui, pode deixar gravando que não tem problema nenhum. Ó, colocar de roxo aqui, porque esse assunto é um assunto que eu devia ter feito um projeto Mega Master Black Belt para tratar. Qual é o assunto, Marcelo? O assunto é reuniões. Marcelo, você está falando de que reuniões? Reuniões de modo geral. Então aqui eu tenho um assunto que realmente incomoda muito, que são reuniões. O que são essas reuniões? Espera aí, vamos entender o que é isso. Reunião de qualquer natureza. Vamos pegar um exemplo. Eu tenho que ter uma reunião no nosso país. Normalmente a reunião é assim, ó, você marcou a reunião para 9 horas, ela começa às 9h30, 9h45. Ela nunca começa às 9. É assim, né? Eu trabalhei em várias empresas e a gente vê isso acontecendo com frequência. Só que, quais são as causas potenciais, né, os modos de falhas potenciais que eu tenho para uma reunião falhar? Vamos colocar um aqui. Data show? Pode falhar? O que mais pode falhar? Pode falhar... seu carro pode dar problema? Pode. É um modo de falha. O que mais pode dar problema? Seu computador? Também pode dar problema. Deixa eu contar 2 causos para você antes de você fazer isso, né? Isso aqui é uma tarefa sua. Você vai gastar mais ou menos 1h30 para fazer isso aqui, tá? A grande questão é que a gente tem surpresas quando vai fazer reunião e a reunião nunca começa como deve e nunca flui se você não planejar, nunca flui na direção que você quer. Então, reunião é um assunto que precisa de um tratamento especial. Faça que você não vai perder tempo, não. Reunião com qualquer uma. Estou falando de empresa, mas pode ser uma reunião, por exemplo, com alguém da sua família ou próximo de você. Por exemplo, eu tenho reunião hoje com a minha esposa às 8 horas da noite. Se eu chegar às 8h10, ela vai ficar brava. Então, o que eu tenho que fazer para mitigar isso? E reunião tem um aspecto interessante, né? Eu tive a oportunidade de lidar muito com alta gerência, alta diretoria. E eu saí aqui de Pinda para, por exemplo, ter uma reunião lá na Berrini, no escritório central. Saía da minha casa 3h30 da manhã para ter reunião às 8. E eu fazia de tudo, né? Cercava tudo, não sei o quê, via data show, conferia. Aí a hora que ia fazer a reunião, o maldito do data show queimava aquela lâmpada. Esse foi um dos casos. O que eu fiz? 2 data shows. Eu falava com a pessoal de informática lá, eu falava assim, bicho, 2 data shows eu não quero nem saber, vamos testar os 2. E eu tinha outro tipo de reunião também, que essa era mais estressante ainda, quando você tinha que fazer uma reunião com várias regiões conectadas via internet. É outro inferno, caiu o link, enfim. Então, reunião é um assunto que você pode explorar bem, fazer um FEMEA, você vai ver que surge muita coisa que você pode se preparar melhor para fazer uma reunião, tá bom? Sucesso para você!